Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa de hoje é a regulamentação da radiodifusão no Brasil. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe Murilo César Ramos, professor da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, pesquisador do Laboratório de Políticas da Comunicação, o LAPCOM, e membro do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Professor Murilo, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. E é um prazer meu estar com vocês aqui esta noite. Professor, o Brasil tem um Código Brasileiro de Telecomunicações de 1962 e eu gostaria de saber do senhor o seguinte: há necessidade de uma revisão desse código, uma vez que nós temos no cenário de mídia hoje muito mais empresas comerciais do que emissoras públicas e comunitárias? Há uma necessidade imperativa de se ter uma legislação nova para a comunicação, para a radiodifusão especificamente. É só lembrar que o código, essa lei que é de 1962, já foi parcialmente revista em 1997, quando houve a mudança que permitiu a privatização do sistema Telebrás. Então, tudo aquilo que dizia respeito às telecomunicações em sentido estrito, telefonia, tem uma lei nova, todo um ambiente institucional novo, novas legislações, e a radiodifusão, o rádio e televisão ficaram presos a uma legislação completamente obsoleta, o que é um problema porque cria um ambiente institucional, de mercado, totalmente favorável àqueles que são hegemônicos, aqueles atores que são hegemônicos, que são os radiodifusores comerciais. Então, há necessidade de rever isso e se ter mais opções de rádio e televisão, principalmente no momento em que você tem cada vez mais uma reviravolta constante nas possibilidades de oferta de conteúdos audiovisuais para a sociedade. Em que sentido, professor, esse código ele beneficia a existência dessas emissoras comerciais? Porque todo ordenamento jurídico é feito, fala-se tanto em regulação hoje em dia, todo ordenamento jurídico é feito a partir de políticas setoriais, de políticas públicas, para que a sociedade seja beneficiada, ou seja, que se estabeleçam regras que disciplinem a prestação do serviço, porque é só lembrar que mesmo as emissoras comerciais, elas são prestadoras de um serviço público. E são, do ponto de vista da lei, inclusive, porque são outorgas de concessão e permissão. Então, o que diferencia, por exemplo, a TV Unesp, não é isso? E a TV Globo, ou a EPTV, é que uma pode se financiar pela publicidade e a outra tem que se financiar por recursos públicos. Mas os deveres e direitos teriam que seguir um ordenamento semelhante. Não havendo esse ordenamento, quem explora finalidades comerciais tem vantagens, porque ele passa a ter só direitos e não tem deveres. Então você tem um mercado hoje de exploração de serviços de televisão e rádio comerciais no Brasil, que a gente costumava usar uma metáfora banal, mas sempre muito eficiente, eu acho. Eu sempre chamava de um faroeste, assim, é a lei do mais forte, é a que vai imperar. E em relação à lei desse mais forte, como o senhor mesmo citou, nós temos algumas famílias, alguns grupos que dominam essa concessão de rádio e TV. Sim, sim. Aliás, no caso do rádio e televisão, fala-se algumas famílias, na realidade você tem uma só. Depois de tantos anos falando disso, às vezes você fica até constrangido de ficar repetindo a mesma história há anos e anos, mas a verdade é que o desordenamento jurídico, a incapacidade de se regular o mercado de maneira mais competitiva, admitindo-se o sistema privado comercial, faz com que o mesmo grupo empresarial tenha, já foi até mais, né? Mas hoje esse grupo tem, ele tem de share de audiência em média, que é as organizações Globo, a Rede Globo de televisão, ela tem de share médio alguma coisa entre 40% e 50%, e de faturamento publicitário chega a 70%. Então, você não tem a mínima chance de competição. As demais famílias, né, as demais famílias ou grupos empresariais, eles próprios têm uma enorme dificuldade de competir nesse mercado, porque a concentração é enorme. E a concentração existe justamente pela falta de uma legislação que consiga criar mecanismos regulatórios que
que levem a um equilíbrio maior na oferta do serviço pelos entes privados. E onde está, professora, a barreira para se criar esses mecanismos? A barreira, vou simplificar, correndo sempre risco, a gente sempre corre risco de ser simplistas demais, né? Mas você tem, de um lado, essa situação de um desordenamento jurídico que fez com que se criassem grupos muito poderosos, que se reúnem em entidades poderosas de lobby e de pressão política sobre os poderes, principalmente executivo e legislativo. Então, esse é um impedimento, ou seja, tem muita força política para impedir, e a outra é uma falta eu vou dizer, falta de coragem cívica dos diversos governos, estou falando dos diversos governos que sucederam após a redemocratização de 1985, de encarar de frente essa situação e fazer com que essa legislação seja feita. São essas duas coisas. Tem poder demais de um lado e falta de vontade do outro. Claro que as coisas estão interligadas. O excesso de poder faz com que aumente a falta de vontade. E é muito dinheiro em jogo, né, professor? É muito dinheiro é muito dinheiro em jogo e muita fatia de poder em disputa. Então, tem uma expressão, eu até ia usar mais tarde, eventualmente, mas vou usar agora. Eu ouvi essa expressão num debate na Universidade de Brasília sobre mídia cidadão ano passado. Um colega uruguaio da Universidade da República, o professor Gabriel Kaplun, falando sobre a dificuldade também no Uruguai, que está discutindo a legislação nova, de fazer com que essa legislação avance, ele usou a seguinte frase, que explica a relação de um poder, de um partido democrático de esquerda, inclusive no Uruguai, com a mídia privada no Uruguai. Aí ele usou a seguinte expressão, que eu vou falar em espanhol. Te odio, te temo, te necessito. Te odeio, te temo, mas te necessito. E é o que acontece hoje com... Eu acho que essa, assim, eu fui cumprimentá-lo depois pela frase, ele até vou fazer justiça aqui, ele disse, não, a frase não é minha, Murilo. A frase é do Gustavo Gomes, que é um estudioso uruguaio, um militante da questão das comunicações uruguaias e que é muito ativo na Associação Mundial da Radiodifusão Comunitária, na MARC. Ele disse, a frase é do Gustavo, então eu vou citar o Gustavo sempre que eu posso. Essa frase, para mim, ela é emblemática, ela explica por quê. Por mais que você odeie, mas você teme e você precisa. E aí a sociedade é que perde no meio desse processo todo. E um pouco do que a sociedade perde tem a ver com o conteúdo que esses meios Evidentemente colocam. Que sim, porque num sistema que você tem uma hegemonia enorme de um sistema privado comercial, é claro que o nível da programação ele vai atender a interesses comerciais e, na média, isso é uma discussão eterna, mas ela é correta, ela existe. Você nivela vou ser generoso, você nivela pela média, eu não posso, isso não é faltar com generosidade para com quem vê e ouve, que é o telespectador. Mas na ganância de buscar mais audiência, você estabelece um nível de programação de uma qualidade questionável muitas vezes. Isso é um fato, e há pesquisas que demonstram isso. Daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco sobre a qualidade dessa programação no nosso sistema de radiodifusão. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente hoje é o professor Murilo César Ramos, da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Professor, terminamos o último bloco falando sobre a qualidade da programação que a televisão hoje transmite aos seus telespectadores. Há necessidade de um órgão regulador para mensurar esses conteúdos? Não. Um órgão regulador que tenha por finalidade precípua, né? Usei essa palavra, que tenha por finalidade última, né? Sua grande finalidade é regular programação, conteúdos, não. E aliás, você não tem isso, a não ser em casos específicos, em lugar nenhum do mundo. Então, é preciso sempre deixar isso muito claro. Quando se fala em regulação, órgãos reguladores para o campo da comunicação social, você está falando principalmente de uma regulação de forte fundo econômico. Você assegurar que sejam cumpridos requisitos que, se existissem leis, teriam que ser cumpridos, como
você ter limites à propriedade cruzada, ou seja, você ter rádio, televisão e jornal no mesmo mercado, você ter um número, mais que o número X de estações de rádio no mesmo mercado, 2 TVs, ou seja, mais que 10 geradores de TV no mesmo estado, enfim, você tem uma série de questões, partilha de verba publicitária, enfim, então tem muito mais uma questão econômica. É impossível você ter um órgão regulador que vai dizer essa programação é boa, essa não é, o talk show é isso, o reality show é aquilo, não. É por isso que as pessoas têm a tendência, às vezes, de confundir essa regulação com censura. Esse é o risco, porque a regulação não é isso. Agora, isso não quer dizer que você não possa ter na legislação dispositivos que digam respeito a determinados valores. Eu sei que é uma questão polêmica, mas eu dou o exemplo que os liberais que se dizem que tudo é censura não gostam de ouvir. Faz alguns anos atrás, 7, 8, não lembro bem, numa final de Super Bowl, aquele futebol americano, né, quem fez o show do intervalo foi a dupla na ocasião, a Janet Jackson, né, irmã do Michael Jackson, e o Justin Timberlake. E aí, no meio do ato, ela virou-se e, ao virar-se, ela ficou com o seio à mostra. E a legislação, é clara, ela diz que programação que tenha apelo sexual, enfim, nos Estados Unidos, em horário nobre, para crianças que podem assistir até 12 anos, ou 10 anos, enfim, não estou lembrado qual, não pode. E aí, a FCC, que é o órgão regulador das comunicações dos Estados Unidos, a Federal Communications Commission, aplicou uma multa, que é uma multa de $2 milhões, se não me falha a memória, que é um caso... Por algo acidental. Que foi acidental, mas a lei dizia, a multa foi aplicada. Claro que estabeleceu a discussão, deve ou não deve, mas existe o dispositivo. Claro que isso é um exemplo extremo, mas existe lá. Então, não é que não possa existir na legislação dispositivo que trate de determinadas questões que digam respeito a certos valores, enfim. É complicado isso, né? Mas o órgão regulador não deve existir só para isso. Isso será a exceção. Então, é de desanimar, porque você olha os exemplos todos, no mundo todo, liberal, capitalista, de países, são dados o tempo todo como exemplos de democracias que têm dispositivos, tem leis, organismos estatais têm dispositivos, processos regulatórios que disciplinam toda essa relação da comunicação com a sociedade, com as empresas, enfim, nós não podemos ter, porque te odio, te temo, pero te necessito. E nesse processo, professor, a gente tem aí uma distinção entre aquilo que vem a emissora comercial oferecendo para os telespectadores, né, com medo aí um pouco dessa regulação, já que vai controlar a fatia publicitária, vai controlar a audiência, e as emissoras públicas que poderiam ser uma saída para esses conteúdos de maior qualidade? A emissora... sempre é difícil falar dessas questões, mas não dá para fugir delas. O risco é tratar a emissora pública como, tipo assim, você está liberado para fazer o que bem entende e ganhar o dinheiro que você bem entende. Porque eu tenho aqui uma emissora que vai fazer só coisas de altíssimo nível, vai fazer propagandas maravilhosas para crianças, debates como diálogos, né, talvez não esse, né, mas outro, digo, pela presença deste convidado, enfim, mas não é isso, né? Programas como diálogos, dramaturgias com outros formatos interessantes, com conteúdos diferentes. Não é que, existindo um sistema público, o outro lado está liberado para fazer o que bem entende. Porque esse é o risco que se faz. Não, agora tem um sistema público, que bom. Então deixa aqueles lá fazer o que bem entendem. Né? Que mesmo a legislação que existe hoje pode ser rompida e o sujeito pode fazer proselitismo religioso 24 horas por dia. Hoje a lei não proíbe, e é feito. Você tem aluguel de horário hoje para denominações religiosas, certo? Então, isso é um problema. Então, tem que correr dessa armadilha de achar que, porque existe uma televisão pública e que ela vai fazer coisas educativas, culturais, artísticas, de alta qualidade, o outro lado está liberado a fazer o que bem entende. Não é assim. E o órgão regulador ajudaria nesse sentido? A lei teria que disciplinar isso, primeiro.
o regulador existe para saber se a lei está cumprida. O regulador existe para saber se tem que existir a lei. Precisa daquela reforma do Código do Brasileiro. Código, precisa tudo, tem que existir a lei. O órgão regulador sem lei não serve para nada, porque ele não tem o que aplicar. O órgão regulador, a regulação é feita a partir da norma, a partir da legislação. O que precisa ser feito, professor, para a gente conseguir, então, casar essa reforma do Código com esse órgão regulador? Olha, infelizmente, depois de tantos anos lidando com isso, eu não tenho resposta para isso. No governo Fernando Henrique, foram feitos pelo menos 9 projetos de lei. E, aliás, foi o governo que mais tentou, paradoxalmente. Fez 9 projetos de lei. O último, em 2 versões, por isso era o 8º e o 9º, que era o mesmo, só com uma discrepância de localização da regulação, foi entregue para o primeiro-ministro das comunicações do governo Lula, Miro Teixeira, que botou no bolso do paletó e nunca mais ninguém viu. No governo Lula, fez-se um. No último ano, no último semestre, fez-se um anteprojeto de lei, que eu cheguei a ver, eu participei de parte do processo de feitura desse anteprojeto de lei, que foi entregue para o ministro Paulo Bernardo e nunca mais ninguém viu. Então, o que precisa ser feito? Realmente eu não sei. Não é por falta de iniciativa, não é por falta de mobilização na sociedade, não é por falta de acúmulo de conhecimento, não é por falta de exemplos, inclusive próximos hoje, na Argentina, Venezuela, até o México agora está revendo a sua legislação. Não é por falta de exemplos. Então, eu não consigo, porque eu não consigo chegar lá e perguntar para os próprios, né? Tá, e sobre esses exemplos, professor, a gente conversa daqui a pouquinho. Tá bom. O Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos e hoje a nossa conversa sobre regulamentação da radiodifusão brasileira é com o professor Murilo César Ramos, da Universidade de Brasília. Na Argentina, a mobilização da sociedade foi essencial para a criação da Lei de Serviços de Comunicação Audiovisual, conhecida como Lei dos Meios. O objetivo dessa lei é evitar monopólios e refrear a mercantilização da informação, incentivando assim a pluralidade e diversidade nos meios. Ela tem sido usada como exemplo por outros países da América Latina. Professor, terminamos o bloco anterior falando de exemplos. Esse da Argentina é um exemplo? Ele é um bom exemplo. Eu só vou corrigir um pouco a sua fala. Posso? Pode. A mobilização da sociedade na Argentina foi parcialmente responsável e talvez não tenha sido sequer predominante. E é curioso, porque os meus amigos e colegas argentinos sempre invejaram a nossa mobilização sobre essas questões, que era maior que na Argentina. Mas existia, da academia, de sindicatos, enfim, existia. Não há o que negar. Mas o que aconteceu lá é um caso singular do caso da Argentina. É que, apesar de a presidenta Cristina Kirchner continuar odiando, ela deixou de temer e achou que não necessitava mais do Clarim. Então, ali foi uma disputa quase pessoal, porque o Grupo Clarim foi grande apoiador do primeiro governo do Néstor Kirchner. E, por conta de uma situação de conjuntura na Argentina, em que houve uma greve de caminhoneiros e o Grupo Clarim deu muita cobertura e aquilo criou um mal-estar enorme entre o Grupo Clarim e o governo. E como foi na Argentina tudo acontece na Argentina. A Argentina é um país completamente surreal do ponto de vista político. Só a Itália é mais surreal das democracias ocidentais. Só a Itália consegue ser mais surreal que a Argentina. Houve um rompimento político do governo da Cristina Kirchner com o Grupo Clarim e aí o governo Cristina Kirchner foi em frente e a ferro e fogo fez aprovar no Congresso, com a sua maioria, a Lei de los Medios, que é uma lei interessante, é uma lei importante, principalmente por trazer dispositivos como tentar um equilíbrio entre os meios, os chamados meios privados, os de exploração privada, os públicos, ou seja, os sem fins lucrativos, e os comunitários, ou seja, aqueles que pertencem a diferentes setores da sociedade. É o mecanismo que se menciona mais e realmente é o mais interessante. Então, é um bom exemplo, mas tem suas particularidades. Para a gente também não ficar se punindo muito, achar que no Brasil a gente não faz. Houve circunstâncias especiais, como houve na Venezuela.
foi um movimento, o movimento chavista, a Revolução Bolivariana, trouxe singularidades também, porque teve uma característica de um outro tipo de movimento político muito difícil de acontecer no Brasil, por um outro tipo de democracia que temos aqui. Ou seja, há uma institucionalidade maior, enfim. Lá iniciou-se um processo de grande mobilização popular, o governo Chaves ganhou uma legitimidade grande por ter passado por várias eleições e com ampla maioria, e ele, então, aprovou leis mais radicais do ponto de vista de uma democratização maior dos meios de partilha do poder dos meios de comunicação. Ele cassou outorga de concessão privada, enfim, que também passava por uma disputa política que ele fez. Então, a lei Resort da responsabilidade social dos meios na Venezuela, ela é interessante. A gente tem uma tese de mestrado lá na Universidade de Brasília que foi produzida na Venezuela, estudando essa legislação. Agora, eu só não deixo de mencionar uma coisa. Até que ponto consolidou tanto essa mudança nos meios na Argentina que ela teria sobrevivido a uma eventual vitória do Capriles na última eleição? Essa é a questão que a gente tem que discutir quando pensa em fazer mudança institucional nos meios de comunicação. Ela tem que ter uma legitimidade tão grande que, se há uma alternância de poder, a mudança não acontece. Então, eu temo que, se tivesse acontecido uma vitória do Capriles na Venezuela, você teria um retrocesso em 24 horas. Por quê? Porque estava muito centralizado a mudança na Venezuela. Ela era muito focada na figura do Hugo Chávez. Essa centralização havia. E o grande segredo é, quando você faz uma mudança dessa, ela tem que estar enraizada. A mudança legislativa tem que ser muito clara, tem que ter uma legitimidade grande na sociedade, que a sociedade ela vai se posicionar contra se alguém mexer naquilo que havia sido modificado. Então, o papel da sociedade é fundamental. E aqui no Brasil nós temos N exemplos, né, professor? Sempre é fundamental. Sempre é fundamental. Eu acho que no caso da Argentina, até porque a mudança foi menos radical na Argentina, e havia outras particularidades. A Argentina nunca teve uma cadeia privada muito forte. O próprio Grupo Clarim sempre foi muito mais forte em televisão por assinatura do que... Né? Nunca houve uma rede privada como havia na Venezuela, por exemplo, o Grupo Cisneros. Então, hoje em dia, o bom disso tudo é que a gente está tendo que estudar e prestar muita atenção ao que está ocorrendo, né? Seja Argentina, Venezuela, Equador, mesmo no Peru, Chile, né? Bolívia. Então, tem outros exemplos e é curioso que, até recentemente, parecia que o Brasil tinha um acúmulo maior para provocar essas mudanças, e hoje nós estamos ficando literalmente para trás. Professor, e a campanha para expressar a liberdade aqui do Brasil, ela vem nesse sentido da mobilização social para exigir essas mudanças que a gente tem pontuado ao longo do programa? Perfeitamente. A campanha pela liberdade de expressão, ela é mais um exemplo dessa mobilização. E agora, assim, mais recentemente, né, em abril, no mês de abril? No mês de abril, o Fórum Nacional para a Democratização da Comunicação elaborou uma proposta legislativa de iniciativa popular. E vai tentar conquistar 1.500.000 assinaturas, até 1.500.000 assinaturas, para ver se o Congresso recebe essa proposta de lei e faz a mudança. Então, você veja, não consegue vir dos poderes, nem do Legislativo, nem do Executivo, então a sociedade está tentando se mobilizar nessa história dramática de décadas em que nada muda e tudo fica a mesma coisa. Já que a sociedade que recebe esse conteúdo... Sim, é natural que ocorra isso, porque ela é a destinatária da existência, né, dos conteúdos, dos processos oriundos dos meios de comunicação, da televisão principalmente, sem deixar de mencionar que tudo isso ocorre no momento de uma grande fluidez das tecnologias, das formas de organizar a informação, de distribuir informação, o que complica ainda mais o quadro, porque talvez quando a gente consiga fazer a legislação, ela já nasça superada. Então esse risco também existe. A gente está tão atrasado que vai acabar tendo que fazer a legislação que já vai nascer superada. E vai caber mais uma vez a sociedade se fazer participativa. Sempre esse é o desafio. Esse é o grande desafio das democracias, é o povo estar sempre atento, o que não é fácil.
Que venham, então, professor, essas mudanças e essa atenção cotidiana aí dos profissionais de comunicação, dos políticos que também interferem na comunicação e principalmente da nossa sociedade. Por isso, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui em nosso programa. Muito obrigado pelo convite. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe o nosso programa também pela internet. Assista, compartilhe e comente. Até mais!